Como um tema importante para abordarmos antes de falarmos sobre a didática da prática, nós vamos refletir um pouquinho sobre atendimento à distância. É uma pergunta recorrente que me fazem muito. Como é que o meu grupo trabalha em relação aos atendimentos à distância? Como é que isso é adotado nos grupos e se funciona? Primeiramente, um atendimento à distância pode funcionar tão bem quanto um atendimento presencial. O sucesso do atendimento vai depender da qualidade do preparo dos membros de um grupo, da corrente mediúnica, e pode ser muito bem feito à distância, ou seja, o assistido não está presente dentro da sala ou dentro da roda ou presente no mesmo ambiente, ainda que numa sala ao lado, adjacente. Nós, através de um atendimento à distância, nos conectamos com o assistido pelo pensamento, lembrando que nós também desdobraremos o assistido que estiver longe de nós e nos encontraremos todos na dimensão astral, utilizando aí de cara a oitava lei, a lei da sintonia vibratória também, para que a gente encontre o assistido, para que a gente se afinize com o psiquismo, com os veículos de consciência, com os corpos astrais. O meu grupo, há bastante tempo, adota o não atendimento à distância, com raras exceções, quando há pedido da espiritualidade e aval. É só uma maneira diferente de trabalhar, não quer dizer que seja melhor e nem pior. Nós optamos por ter o assistido conosco. Ele poderia inclusive ficar numa sala ao lado, permanecer na recepção. Nós optamos por trazer o assistido presencialmente para o meio da roda, estando pertinho da gente. Porque a gente entende que qualquer intervenção no corpo físico, nos corpos, trabalhos magnéticos, de reenergização, equilíbrio de corpos, de chakras, a conversa fraterna, a terapêutica anímica, possa funcionar melhor para o assistido, para trocarmos com ele, que está presente, ainda que desdobrado. É só uma maneira de trabalhar, é a maneira com a qual a gente mais se afiniza. Nós fazemos atendimento à distância, no nosso caso, optando por ter a presença de um familiar, de um membro da família, ou de uma pessoa muito e muito próxima que conheça o consulente conosco presencialmente, para fazer aquilo que a gente chama de ponte de atendimento. Antes da pessoa se configurar como ponte ou instrumento de acesso, como se fosse um trampolim ao assistido, nós sempre perguntamos à espiritualidade, fazemos uma sondagem prévia, espiritual inclusive, se a pessoa que vai ser a ponte pode desempenhar esse papel. Obviamente, qual é o estado de equilíbrio ou desequilíbrio dela, se os problemas pessoais podem interferir ou prejudicar mais o assistido ou o tratamento. Então nós equilibramos ao máximo essa pessoa, vendo o aval, nós a utilizamos como representante da pessoa que a gente vai assistir. E nesses casos, geralmente, nós vamos assistir pessoas que estão em coma, sem o cognitivo, pessoas que não podem ser transportadas para o nosso espaço. Então a pessoa vai representar a ponte, a conexão maior com o assistido. Podemos fazer sem a pessoa ponte? Podemos. Funciona da mesma maneira, mas tudo só vai funcionar, só vai ser benéfico se o grupo for bem preparado. Isso requer
experienciarmos todas as leis e técnicas, tudo o que acontece no cenário da assistência. Resumindo, qual é o preparo dos trabalhadores para que se faça um atendimento presencial bom, que pode ser um atendimento mal feito, assim como um atendimento à distância. Há muitos grupos que trabalham inclusive só com atendimento à distância, nos mesmos moldes que a gente trabalha, dedicando tempo para sondagem das questões, para fazer as intervenções magnéticas à distância, através do pensamento, direcionamento de energia, de ectoplasma, desconexão de processos obsessivos, aparelhos parasitas, exatamente tudo igual ao que pode acontecer no atendimento presencial. Mas para isso a gente precisa estar preparado. E a gente se conecta, nós já sabemos que com o pensamento a gente se conecta rapidamente ao nosso alvo. Tudo vai ser bem feito ou mal feito a depender da qualidade do nosso grupo. A gente pode também trazer essa questão, olhar para o atendimento à distância, em cenários que pressuponham que a gente não pode trabalhar no espaço dedicado ao nosso trabalho, na nossa casa, do centro espírita, ou do terreiro, ou da sala, ou a casa em que a gente se reúne dedicada ao trabalho do grupo universalista, do grupo independente, ao nosso local. Ao meu ver, e a gente obviamente dá exemplos de tempos de pandemia, outros cenários que podem acontecer e que a gente não vai poder trabalhar no nosso espaço, ou uma obra, ou uma enchente, ou pegou fogo, ou o proprietário quis cessar o acordo do aluguel, o prazo de locação. Tudo pode acontecer, a gente sabe que acontece e de repente a gente não pode mais trabalhar. Como é que fica o trabalho? Primeiro, a gente sempre comunica a espiritualidade sobre aquilo que a gente determinou em relação a vamos continuar, temos que parar, as nossas condições agora são essas, a gente só pode se reunir uma vez por mês em um outro local e a gente prepara esse local exatamente como a gente faz ou fez para preparar o local em que a gente está trabalhando. A gente sempre se reporta aos espíritos que não necessariamente sabem tudo, que têm a sua agenda de acesso a nós, a sua organização, enfim. Mas o que acontece quando a gente não pode se reunir por motivos diversos e, eventualmente, se não pudermos trabalhar naquele local? Eu, particularmente, e o meu grupo comunga dessa ideia, eu não sou favorável à realização de trabalhos espirituais feitos em casa ou com cada um dos seus membros trabalhando através da sua casa. Nós estamos falando de trabalho espiritual no campo dos processos obsessivos complexos, neste caso com a apometria, trabalhando com os bandidos do astral, e comungo da ideia, da postura de muitos parceiros de que a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis quando a gente tenta acessar a espiritualidade dentro da nossa casa, que é o nosso lar sagrado, é o nosso oásis energético positivo, espero eu, e ao trabalho que é do trabalho espiritual, a nossa casa, a nossa fortaleza, o nosso castelo precioso de energia, o que é do nosso castelo precioso de energia. As coisas não se misturam. Eu, particularmente, quando as pessoas me perguntam a respeito de incorporação durante o evangelho, canalização, eu acredito que tudo precisa ter um propósito específico. Eu vejo muitas pessoas que dizem psicografar durante o evangelho, tratar espíritos obsessores durante o evangelho, conversar com familiares. Eu não abro este campo porque acredito particularmente
que sozinhos, com um médium representando as comunicações, a gente precisa ter um olhar, um cuidado redobrado, a gente pode ser muito manipulado, acreditar que está fazendo coisa boa, uma boa comunicação, são bons espíritos que vêm, lógico, são bons espíritos, Jesus está conosco, então estamos na nossa casa, vamos trazer a comunicação e a gente pode estar em maus lençóis e abrindo o psiquismo, a estrutura energética da nossa casa, abrindo um portal para ataques fortes, processos obsessivos indiretos e, consequentemente, diretos, e ficarmos na linha de tiro, na faixa de ressonância vibratória de espíritos que querem nos manipular. Muito e muito cuidado, pelo menos é a minha perspectiva, filtrem isso. Nesses momentos de desajustes e desafios coletivos ou externos que fazem com que a gente tenha que abrir mão ou paralisar o nosso trabalho em grupo dentro da nossa estrutura física de trabalho, há cenários que demandam da gente, individualmente, uma urgência para olharmos, ou do olhar para o autoconhecimento, autoinvestigação. Momentos planejados pelo Cristo, pelo Eucrístico, pela espiritualidade, para que a gente não tenha acesso ao coletivo, à socialização, e este momento faz com que então a gente seja obrigado a ficar sozinho, de modo geral, olhando de frente para aqueles que querem, têm coragem, olhando de frente para aquilo que a gente é, como é, pelo isolamento em si. Então nós, ficando ou estando sozinhos, nós vamos ser obrigados a conviver com a gente mesmo. E quem somos nós? Será que eu dou conta de lidar comigo? Será que eu sei quem eu sou? Como eu reajo? Porque socializando, a gente fica com um olhar para o externo, de modo geral, e não aproveita as oportunidades de troca para olhar para a gente, para as nossas projeções, sombras, traumas, complexos, tudo aquilo que vocês estão enjoados de me ouvir falar. A gente dá barrigada porque dói olhar. Então a gente se distrai com atividades externas, mesmo no campo da assistência, no campo do mediunismo, e a gente vai terceirizando, arrumando muletas e postergando o auto-olhar. Então, em muitos cenários, nós somos obrigados a ficar conosco e somos obrigados a lidar com tudo aquilo que a gente é. A gente é obrigado a se conhecer e a maioria de nós não se conhece. Então a gente passa por processos de melancolia, de depressão, de ansiedade, muitos síndrome do pânico, somatizando ou psicossomatizando muitas questões no corpo físico. Este momento é necessário para que a gente se investigue. E dentro deste processo, será que a gente tem condições, com esse turbilhão, esse burburinho interno todo, tantos desafios, tantas propostas para que a gente aproveite a oportunidade e olhe, ainda que com dor, um dia após o outro, um desafio íntimo, uma dor da alma após a outra? Será que a gente tem condições mentais, emocionais, energéticas para dentro da nossa casa a gente se desdobrar e encontrar os outros membros do grupo para a gente trabalhar? Como é que estão os outros membros do grupo? Fica claro esse pensamento? Nós estamos num momento de ebulição, uma proposta do alto para a gente olhar, uma reclusão para dizer, olha, e acredito sim que tão importante quanto a gente trabalhar junto aos espíritos é a gente se trabalhar, e a gente vai ajudar muitos espíritos assim, definitivamente, talvez de uma vez por todas, porque tudo parte do nosso auto-olhar. Muitas vezes por orgulho, por arrogância, nós achamos que estamos bem. Eu estou equilibrado, emoções, sou dona de mim.
E aí eu vou trabalhar. Mas em muitos momentos nós não estamos, não precisa nem de algum acontecimento externo para fazer com que a gente se atente à necessidade da autoobservação. Mas quando o externo está parado, colapsado, e nós somos obrigados a fazer esse movimento, é aí que a gente vai, de fato, saber se somos seres equilibrados. E, quiçá, seres nessas condições, nesses cenários, em que tudo no campo coletivo está vindo à tona, todas as sombras, guerras de facções no astral, processos obsessivos sendo ostensivamente mais alargados, sendo redundante. Como é que a gente pode trabalhar se os processos obsessivos coletivos são jogados nas nossas caras também? Ah, Ana, mas a espiritualidade é nesse momento que precisa da gente. Precisa de você bem, como sempre precisou. Porque senão, você, eu, nós vamos causar desserviços, eles vão ter que nos ajudar, nós vamos ser peso morto. Eles vão ter que cuidar da gente, trazer a gente de volta para o corpo, acoplar. De tanto trabalho que a gente vai dar, desdobrados com todos esses desequilíbrios da alma. E fazendo isso de casa, nem todo mundo mora sozinho. Há pessoas que moram com outros membros da família que estão tão, ou podem estar tão desequilibrados quanto nós. Como é que nós nos desdobramos da nossa casa sem muitas vezes termos feito o mínimo de campo de proteção para proteger a nossa casa? Será que individualmente a gente tem força para proteger a nossa casa? Mesmo que a gente esteja por Zoom, Skype, WhatsApp, com a egrégora toda de pensamento do coletivo, mas será? Como é que está a minha força magnética? Meu ectoplasma, será para proteger o meu lar? Porque dentro do nosso campo de trabalho, às vezes, quando eu faço live, que não tem nada a ver com trabalho espiritual, atendimento, eu preciso fazer campos de proteção, 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 porque eu vejo espírito, isso está gravado em uma live no nosso canal de YouTube, espírito assediando, grudando na minha janela para tentar, por conta de uma live, só de um verbo, não tem desdobramento algum, para tentar impedir que eu faça isso. Será que os outros membros da minha família, que eventualmente moram juntos comigo, e a gente precisa analisar o teor das relações também, como é que elas ficam, todo mundo querendo se matar nesses momentos? Será que elas podem ser um fator que vai potencializar a proteção ou que vai fazer com que a proteção se derrube, se desmanche assim? E quando eu me desdobro da minha casa, não tendo feito o campo de proteção correto, será que eu vou deixar brechas abertas para que os espíritos das trevas, então, nos assediem, nos adoeçam, intoxiquem a minha casa, o meu lar de negatividade? Façam, talvez, o outro membro da minha família, ou a mim, adoecer através de gatilhos mentais trazidos nesse campo todo de desassossego? Será que nesse momento de abertura, de brecha, um espírito trevoso não vai ficar acoplado à minha residência ali de plantão, fazendo com que a energia do todo caia cada vez mais e cause desastres na minha vida aqui terrena? É lógico que a espiritualidade precisa de ajuda, mas nós vamos ajudar e muito neste momento, não necessariamente estando nas frentes de trabalho, mas mudando o nosso psiquismo. E a gente pode ajudar, e a gente ajuda com orações, com vibrações. Dedicando, doando a nossa energia, colocando nas mãos dos amparadores extrafísicos, dos mentores, a serviço de Jesus, essa força de luz que ajuda os espíritos
a lidarem com obsessores, magos negros, trevosos, todos os cenários que a gente conhece. Essa é a nossa parte, o nosso cunhão de responsabilidade. Nós não precisamos estar necessariamente num trabalho para ajudar. Até porque, se a gente colocar na balança o número de pessoas que trabalham em centros e terreiros, é um número muito pequeno em relação a toda a sociedade. A todos os indivíduos que mesmo não trabalhando, não sendo médiums ostensivos ou não sendo nem espíritas, podem auxiliar mais no campo social do que a gente. Com o seu comportamento, com o seu amor, bons pensamentos, fraternidade, empatia, ética. Isso é trabalho de cura também. Vamos fazer a nossa parte. Então, olha, vamos pesar sobre atendimento à distância feito em casa, em momentos que a gente não pode trabalhar no nosso local. Observando o cenário como um todo, vamos aproveitar então. Por que, Jesus, este momento então de congelamento das nossas atividades externas? É para olhar para mim. Estava programado há milhões, bilhões de anos. Para que a gente se refaça. Porque aí é com a nossa energia, é isso que a gente fala para o assistido, é com a reformulação de padrões, de ideias, de ideais, de energia que a gente sai da faixa, tende a sair em grande escala da faixa de processo obsessivo. Porque o obsessor vai pegar no seu calcanhar, vai atrás daquilo que você é e sabe que é e não quer mudar. Seu orgulho, sua vaidade. A gente pode, é assim que a gente vai melhorar. Há inclusive um movimento paralelo de abafamento de pressões mediúnicas de muitos trabalhadores para que eles fiquem com seu repertório anímico e façam por si o que não fizeram até agora. Que é isso, olhar para si. Mas evitem colocar o seu ambiente, o seu lar em risco, porque vocês não dão conta sozinhos. Eu não dou conta sozinha, nem quero. É um desastre. Nenhum grupo, nenhum médium sério, daqueles que a gente gosta, compactua, faz trabalho espiritual sozinho e principalmente em casa, não é lugar. Mas aí vai depender da autoanálise, da ética, da coerência. Se os membros do grupo acharem que estão bem, que seguram a demanda dos desequilíbrios que possam atingir a todos e queiram trabalhar das suas casas, se funcionar e der certo, e eu torço para que isso aconteça, ótimo. Mas muito cuidado. Porque no momento então dessa assistência, trazendo para mim, pode tocar o meu telefone, o meu vizinho pode surtar, alguém pode aparecer batendo na porta, pode dar um problema e vai dar um problema em algum equipamento, tudo para desconcentrar e desequilibrar vocês, não é à toa. E aí, todo mundo desdobrado, ou você ou eu desdobrado, algo que desconcentra, que não tem o todo presente com a energia de ectoplasma, com essa egrégora firme, para sustentar. O nosso pensamento sustenta. É difícil sustentar no atendimento presencial, trazer o pensamento de todo mundo ali presencialmente que sai à distância. Quiçá a distância. A gente precisa levar isso em consideração para a gente não dar trabalho para os espíritos. Todas as egrégoras vão, então, estar presentes nas nossas casas. Será? Obviamente, eu vou sempre estar à disposição de um chamado espiritual. Mas eu vou questionar de todas as formas. Por quê? Como? Qual a propósito? Estou em risco? E sempre com parceiros encarnados. Mas nós não fazemos atendimento à distância das nossas casas. O grupo fica parado, cada um olhando para as suas questões, nos colocando, obviamente, à disposição da espiritualidade, nos nossos desdobramentos noturnos, no nosso sono.
seguindo com a proposta de auxílio, de trabalho, emanando energia, doando ectoplasma, fazendo exercícios meditativos, estado vibracional, aquilo que você conseguir fazer com amor, com profundidade, a gente dedica aos amparadores, aos trabalhadores de luz. Muitas vezes essa ação é muito mais benéfica, forte, do que muitos trabalhos em grupo, num local específico. Mas vamos nos atentar para todos os perigos. A gente precisa ser inteligente e parar com essa história que a gente precisa ajudar. Legítimo, amoroso, mas a maioria de nós quer ajudar, estando péssimo, nos colocando na frente da trincheira de braços abertos para sermos abatidos, e aí a gente pratica um desserviço. Tirem as suas conclusões, mas vamos exercitando essa inteligência de pontuar quais os perigos, de parar de achar que nós somos super-heróis, que a gente dá conta sozinho. Nós estamos aqui para dar conta das nossas vidas. E cuidado com isso. Cuidado com gente que só quer trabalhar espiritualmente e a vida está um caos. Foi o meu caso. Super-herói espiritual, Mulher Maravilha. Aqui. É esse o chamado. É esse o chamado em tempos de pandemia. Esse é o chamado quando acontece alguma coisa que a gente não pode estar na nossa estrutura de trabalho. Calma, inteligência, mapeando tudo, para que a gente não se coloque em risco e para que a gente não dê trabalho na dimensão astral e para que a gente não faça uma assistência quando isso envolver uma pessoa, esse atendimento à distância de casa, e a gente pode colocar, inclusive, o assistido em risco. Nós podemos deixar o assistido em situação pior do que quando ele estava antes de nós abordarmos todas as suas questões. Isso é fato. Tenhamos essa inteligência e vamos trabalhar com toda a segurança, ética e responsabilidade possível, autorresponsabilidade, responsabilidade para com os espíritos e para com aqueles que vêm nos procurar. Um grande beijo e até daqui a pouco.